aqui, né, para a gente não acabar no debate. E, então, deixa eu só voltar um slide aqui. Não, quero voltar aqui que acabou. Aí, pronto. Vamos botar no Instagram também, naquele Instagram da equipe. Então, Cida, acho que a gente não nos conhece ainda, né, presencialmente, de consulta. Então, esse assunto hoje é um assunto que fiquei o feriado todo aprofundando bastante, apesar de já ter tratado muitos pacientes com Covid e doenças intestinais, isso durante os últimos anos, né? Estou iniciando agora no Instagram aqui para a gente deixar gravado também. Mas os trabalhos de Covid, cada apresentação que eu vou fazer sobre o Covid, eu acabo pegando trabalhos novos, porque tem tanto trabalho novo saindo que acaba que em todas as apresentações que eu faço, eu utilizo trabalhos que eu não tinha lido ainda, ou um trabalho que eu peguei naquela semana. Então, realmente, hoje em dia tem muita informação, sabe? E muitas observações que eu fazia em relação ao sistema digestivo eram observações na prática, a experiência clínica, tratando pacientes de COVID e vou entrar no Instagram e tratando pacientes na equipe também de suplementação, porque na verdade hoje inclusive tivemos 4 pacientes, pelo menos 3 deles com problemas intestinais, 2 com problemas intestinais, não sabem dizer da onde, um com uma vasculite, uma alteração inflamatória dos vasos sanguíneos, não sabe dizer da onde. Então, assim, as coisas continuam acontecendo. E estudando para fazer essa apresentação, nada mais foi do que uma confirmação das coisas que eu falava, até às vezes, não digo intuitivamente, mas só com a minha experiência, sem ter visto artigo, sem ter visto alguém falar sobre isso, mas muitas informações que eu vou passar aqui hoje corroboram com as observações que na prática eu vinha fazendo. Então eu dizia mais ou menos intuitivamente que pelo menos 30% dos casos de Covid são intestinais. E na verdade são até mais. Agora estudando realmente, baseado nos trabalhos que são inúmeros que existem, a gente vai ver que chegam a 50% dos pacientes que têm sintomas intestinais. E são mais do que sintomas respiratórios. Então, na verdade, o, o intestino é mais afetado do que o trato respiratório. Então, tu vê, né? Isso é uma coisa que ainda pouca gente fala. A gente até sabe, claro, que afeta o intestino, né? Todo mundo sabe. Mas, na realidade, é muito mais do que se imagina. Então, a Anice entrou aqui no Instagram. Anice, tudo bem? Karine, tudo bem? Ó, se quiserem entrar, Anice e Karine, pelo Zoom, tá? Porque daí vai ter uma apresentação que eu estou passando aqui pelo Zoom. Então, eu estava conversando agora aqui com a Elane, né? E com a Cida. Oi, Nice, tudo bem? Se puder entrar pelo Zoom, Nice, porque daí vocês vão ver a apresentação. A apresentação acho que é interessante vocês estarem acompanhando também, junto, tá? Aqui eu deixo online até mais para ficar gravado nesse grupo de Instagram, que é nosso. Então, na verdade, Cida e Elane, o intestino é a peça-chave de tudo que a gente está vivendo. O intestino, vocês vão ver que é o gatilho para todos os outros quadros que têm acontecido, cardíacos, cerebrais e de outras partes do corpo. Então, estudando agora, a gente vai ver que o que chama de COVID longa nada mais é do que a persistência do COVID ou de fragmentos dele no intestino. Então, Karine entrou. Karine, bem-vinda.
Estamos só fazendo um briefing aqui, tá? Uma entrada, viu, Karine? Início agora entrou também. Então, já podemos começar aí, gente. Estava conversando com a Elane e com a Cida que em cada apresentação que eu vou fazer sobre Covid, eu acabo pegando trabalhos novos. Porque tem tanta informação que é difícil achar o trabalho que eu li no início da pandemia. Então, eu vou pegando coisa nova, né? Para fazer essa apresentação, as informações que eu tinha na prática clínica, atendendo pacientes de Covid, muitas vezes eram empíricas. Eram observações que eu tinha e que eu trazia essas informações para os pacientes na prática. Então, por exemplo, assim, eu costumava dizer para os pacientes que 20% dos casos de Covid eram respiratórios e 30% intestinais. E que eu observei agora estudando para fazer a apresentação, que não, é mais do que isso. 50%, chega a 50% dos casos intestinais. Então, vocês vão ver que o intestino ele é um elo aí chave em tudo que a gente tem visto de doenças atualmente. Então, vamos começar. Vamos começar, já tem um grupo aqui para a gente iniciar a aula. Boa noite para todos, né? Muito bem-vindas. Hoje vamos falar sobre sistema digestivo na patogênese da Covid. Na patologia, na gênese da patologia chamada coronavírus 19. Então, coronavírus disease 19, né? Então, para entender o impacto que o Covid faz no nosso intestino, necessariamente a gente tem que entender um pouquinho sobre o intestino. O intestino é esse órgão que tem de 5 a 6 metros de comprimento e que ele tem uma estrutura histológica, ou seja, a parte de tecido é um tecido completamente especializado e cheio de detalhes. Vocês imaginem, o intestino é a nossa pele que reveste internamente o nosso corpo. Por quê? Assim como a pele tem contato com o meio externo, um repelente que eu passei agora, com as picadas de mosquito, com o sol, às vezes tem contato com o limão, né? E com outras coisas. O nosso intestino é a mesma coisa. É uma interface nossa com o meio externo. Por mais que esteja na parte de dentro do nosso corpo. Ele é uma interface com o meio externo. Tudo que a gente colocar para dentro da nossa alimentação vai ter contato com o nosso intestino. E o intestino ele tem uma função absortiva. Então, a pele nos protege, o intestino absorve. Então, vocês imaginem o nível de especialização desse tecido que ele tem que ter para ele conseguir filtrar o que vai entrar e o que não vai entrar. São mecanismos complexos, não é simplesmente um alimento que tu consome, ele entra no sangue, não. Ele tem que ser digerido, ele tem que ser modificado a sua estrutura para que ele possa ser absorvido. Então, aqui tem um aspecto macroscópico do intestino. A gente vê 4 camadas, né? A camada mais interna, que é a mucosa, a camada intermediária, que é a muscular da mucosa. Desculpa, a camada mucosa, que é a camada mais interna, a camada submucosa é uma camada intermediária, depois tem a camada muscular e depois tem a camada serosa. Então, vocês vejam que nesse desenho a gente vê que são 4 camadas. A barreira intestinal propriamente dita é a mucosa. Essa primeira camada tá, que se encontra aqui, ó. Então, isso aqui é praticamente tudo que a gente vai falar hoje. Só sobre essa camada aqui. Aqui tem todos os tipos de células nervosas, endócrinas, células de absorção, células, mecanismos de defesa, além de trilhões aí de milhões, né, de bactérias, vírus, protozoários que vivem aí dentro. Então a gente vai explicar um pouquinho melhor sobre essa camada, que é a camada que se chama de barreira intestinal, ou seja, é essa barreira que vai escolher o que entra e o que não entra para dentro do nosso sangue. Tá? Então a camada submucosa tem vasos sanguíneos, né? A camada muscular, que também tem nervos, a camada muscular, que
faz o movimento de peristalse, e a camada serosa, que é a mais externa, ela deixa com que as vísceras elas se movimentem dentro do intestino e ela produz como se fosse uma cera, que as vísceras não ficam, elas têm bastante mobilidade no dentro do intestino, tá? Aqui vocês veem que tem os vasos sanguíneos num tecido que são ligamentos chamados de mesentério. Então, se chama de trombose mesentérica é aqui nesse tecido, ó, desses vasos sanguíneos que tem os vasos mesentéricos, que são os vasos intestinais. Então, a gente viu muita trombose acontecer no intestino, também nesse período, tá? Muita não, mas algumas. Então, camada externa. O que é importante aqui, pessoal? A camada externa, que é essa camada, na realidade, mais importante para nós, que é a proteção, é a barreira celular, é a barreira intestinal, ela é composta de componentes que são extracelulares, ou seja, não são células, são enzimas, são nutrientes, são bactérias, vírus, protozoários, são neurotransmissores. Então, a camada mucosa, que é a nossa barreira intestinal, ela tem células, ela tem outras moléculas, que algumas nós produzimos e outras são pedaços de vírus, pedaços de bactérias, neurotransmissores, alimentos. Então, a camada mucosa, ela vai ser a mais importante para nós, e ela tem uma parte que é celular e uma parte que é extracelular. O termo microbiota, então, refere aos micróbios que habitam essa camada mucosa. A microbiota ela fica na camada mais superficial da mucosa. Então, a mucosa, eu vou voltar aqui para vocês, ó. E essa partezinha aqui, ó, essa partezinha mais de dentro, digamos assim, mas que ali está como camada externa, tá? Porque ela está em contato com o meio externo. Essa camada aqui, ela é dividida em três camadas. Então, só essa camada aqui é dividida em três. Tá? A gente vai falar um pouquinho sobre isso depois. Então, uma das camadas da mucosa, ela é rica em micróbios. Então, a camada mais externa, mais superficial ali, né, em contato com o alimento, ela é rica em micróbios, que é a nossa microbiota intestinal. Tá? Os principais filos, isso é importante para quem é médico, para quem é da área da saúde saber, né? São Firmicutes, Bacteroidetes, Actinobactéria e Proteobactéria. Mais de 90% das nossas bactérias são desses 4 grupos. Isso vai interessar quando a gente quiser usar algum tipo de probiótico, tá? Algumas dessas aqui são, por exemplo, Firmicutes e Bacteroidetes são protetoras do intestino. Actinobactéria e Proteobactéria, elas podem ser agressivas ao nosso intestino. Então, na verdade, isso ocorre um controle de modo que a convivência seja harmônica. Mas, na verdade, é uma guerra que acontece na nossa mucosa intestinal. É uma guerra. Ali tem essas bactérias, tem enzimas contra essas bactérias, tem neurotransmissores, tem restos de vírus, de bactérias, de protozoários. Então, na verdade, é um ambiente que é um caos bem controlado. Mais ou menos isso. Ele se autorregula, né? Bom, além disso, essas bactérias, elas além de se autorregularem, elas ajudam a absorver alimentos e ajudam também e elas se alimentam de coisas que a gente consome. Então, a gente também tem que alimentar essas bactérias. Então, essas bactérias elas vão trabalhar em nosso favor, mas a gente tem que alimentar elas. Então, é uma troca, né? Chama de comensais. A gente dá alimento para elas e elas digerem esses alimentos e um dos principais metabólitos que elas produzem ao digerir alguns tipos de alimentos são os ácidos graxos de cadeia curta. Isso aqui talvez é o que mais tem sido estudado hoje para regular o intestino. São os ácidos graxos de cadeia curta. Então,
são bactérias que fermentam alguns tipos de alimentos, que a gente vai ver quais são. Esses alimentos são chamados de pré-bióticos, porque eles são alimentos para as bactérias, que são os nossos probióticos. E esses metabólitos são considerados pós-bióticos. Então, os ácidos graxos de cadeia curta são pós-bióticos. As bactérias são os probióticos. E os pré-bióticos são os alimentos que a gente consome que essas bactérias vão utilizar. Isso é importante porque vai fazer parte depois do tratamento que a gente vai fazer, certo? Então, as moléculas exercem efeitos anti-inflamatórios. Olha, esses ácidos graxos de cadeia curta, que são, digamos assim, o produto da excreção dessas bactérias. Vamos dizer, essas bactérias comem o que a gente alimenta elas e elas excretam esses ácidos graxos de cadeia curta. Eles que vão ter um papel essencial em controlar a inflamação e a integridade da barreira intestinal. Então, vocês vão ouvir ainda falar sobre esses nomes, muito sobre esse nome, daqui para frente, que são os ácidos graxos de cadeia curta, tá? Bom, da onde que saem, quais alimentos que essas bactérias gostam? Quais alimentos que elas mais gostam? São as fibras insolúveis. Então, são fibras que contêm em vários alimentos, como alho, cebola, vegetais crus, batata, leguminosas e leveduras, por exemplo, que essas bactérias elas vão fazer um processo de fermentação dessas fibras e vão produzir esses ácidos graxos de cadeia curta, que é o que vai manter a barreira intestinal íntegra. Então, quando a gente tem deficiência de fibras alimentares, essas bactérias, elas não têm do que se alimentarem. Então, se a gente não der fibras alimentares para elas, elas vão se alimentar da nossa mucosa, do nosso tecido que era para estar protegendo o intestino. Então, quando a gente não dá fibras para as bactérias do nosso intestino, elas se alimentam da nossa mucosa e diminuem, então, a barreira mucosa, diminuindo, assim, a proteção intestinal contra qualquer tipo de antígeno, alimento que a gente consuma ou fragmento de vírus, bactérias que existem ali. Então, uma microbiota saudável promove a saúde intestinal através de alimentar um efeito trófico sobre os enterócitos, que são as células, ou seja, evitam que esses enterócitos sejam agredidos, né, por bactérias, vírus ou outros agressores, que podem ser, inclusive, restos de alimentos que fazem mal para a gente. Que pode ser, chama de xenobióticos, né? Alguns acidulantes, emulsificantes, que se usam em alimentos industrializados, né? Então, essa microbiota vai nos evitar que esses xenobióticos, que são coisas que o nosso corpo não reconhece como nutrientes, que elas ultrapassem a barreira intestinal. Alteração na composição, na estrutura dessa barreira intestinal, assim como dessas bactérias intestinais, ou vírus, ou protozoários, são chamadas de disbiose. Isso leva a doenças. Então, a disbiose é uma desregulação dessa camada mucosa, principalmente da microbiota intestinal. Bom, aqui algumas observações, né, que a baixa diversidade microbiana altera a proporção de bactérias que são benéficas e bactérias que são mais agressivas. Então, por exemplo, em crianças, né, nascidas por cesariana, que não tem contato com a microbiota vaginal, ela já tem uma desproporção, né, nessas bactérias que elas recebem o nascimento através do canal vaginal. Então, aqui um pouquinho do que a gente falou, né? O lumen intestinal é o intestino, a parte interna. Aqui a primeira camada de mucosa, onde estão as bactérias. Aqui uma segunda camada de mucosa, que ela
tem mais anticorpos, enzimas, porque essas bactérias que estão aqui, algumas vão ter que ser, vão tentar atravessar e não vão conseguir, porque a gente tem aqui anticorpos, tem enzimas que não vão deixar essas bactérias ultrapassarem, tá? E aqui é a camada celular. Tudo isso aqui é mucosa, tá? Camada celular, que são as células, são enterócitos, células neuroendócrinas, células do sistema endócrino e nervoso também, que produzem enzimas, então são células altamente especializadas. Por quê? Porque elas, além de ter uma função absortiva, outras que estão presentes ali têm função imunológica, defesa, produção de anticorpos, outras que elas têm ali têm função endócrina, produção de enzimas, né? E outras têm função ali neurológica. Então, são células de diversos tipos, numa camada fininha, se vocês forem ver, não mede nem 1 milímetro, nem 1 centímetro, né? São 3 a 4 milímetros, tá? Então, de mucosa, então, é 1 milímetro, né? 2 milímetros. Então, vocês podem ver que é fininho, mas tem muita coisa ali, tem muita camada e muito tipo celular. Bom, então a barreira intestinal, ela tem também, nessa camada celular aqui, gente, ela tem adesões. Vocês vão ouvir muito falar disso também, porque isso é o que causa o tal de leaky gut, que é o intestino hiperpermeável. Essas células, elas se ligam entre elas e quando a gente está constipado, por exemplo, o que acontece? O intestino vai esticando, 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 e essas uniões entre as células acabam formando espaços. Então, a constipação faz com que essa nossa defesa das células serem grudadas, a gente perde essa defesa. Então, quando a gente tem constipação, a gente perde a defesa porque as células ficam afastadas. E quando a gente tem diarreia, a gente perde essa camada de bactérias aqui de cima e de muco. Então, a diarreia lava o intestino, perde bactérias, perde muco. Por outro lado, a constipação alarga o intestino, mesmo com muco e com bactérias, vai facilitar a entrada de xenobióticos, de agentes agressores, tá? Então, vamos passar isso aqui. Os tipos de células. Aqui também vocês veem que tem, ó, células neuroendócrinas. Aqui estão os micróbios. Células... temos células, né? De nome em português, mas células que são da medula óssea, que a medula óssea produz, né? Elas são células pluripotentes, né? Células tronco, desculpa, tinha fugido esse nome. Células tronco pluripotentes. Então, vocês vejam que, como essas células elas estão em constante defesa contra o que a gente ingere na alimentação, a gente tem que ter aqui também células tronco. Por quê? Para a gente reparar esse tecido, né? E com o tempo, com a idade, essas células tronco, assim como essas células neuroendócrinas, assim como o colágeno que tem aqui, esses tecidos eles vão ficando mais suscetíveis à disfunção. Então, as células tronco, elas também, com o tempo, elas se exaurem. Então, quanto mais lesão tu tiver, quanto mais descamação, seja por diarreia, seja por inflamação de constipação, mais tu vai ter que reparar aquele tecido. E mais tu vai exaurir vai esgotar o teu sistema de reparo tecidual, que são células tronco, tá? Então, aqui tem o sistema nervoso, tem o sistema endócrino, né? Então, aqui, ó, a gente está indo cada vez mais microscopicamente, né? Isso aqui a gente está olhando somente um dos tipos celulares, que é as células caliciformes, que produzem muco. Então, a gente está vendo que é um tecido altamente especializado e tem conexão direta com o sistema nervoso. Então, aqui a gente vê, ó, inervação neuronal das células caliciformes, né? Os neurônios do plexo da submucosa. Elas liberam neurotransmissores como acetilcolina, como serotonina. Então, aqui a gente tem que ter um trabalho também do sistema nervoso com liberação de, por exemplo, serotonina, às vezes para acalmar o intestino. Intestino irritado, ele tem que receber ali neurotransmissores para, ó, vamos acalmar.
ou para aliviar a dor, né? Então, tem neurotransmissores que vão aliviar a dor intestinal. Tem outros que vão relaxar, outros que vão acelerar o intestino, né? Então, a gente tem um complexo mecanismo aí de ativação também neurológica, tá? Aqui eu já tinha falado as junções que existem entre as células, existem 3 tipos, né? Para nós não interessa muito, mas qualquer uma desses tipos, elas podem sofrer alterações por inflamação, o que vai fazer o tal do leaky gut, né? Existem 3 vias que são o normal da gente absorver nutrientes. Ela pode ser através dos espaços intercelulares, ela pode ser através de transportadores que a célula tem, ou atravessando a célula, né? Muitas vezes de forma até que o nosso corpo não deseja, né? Mas agredindo a nossa célula, tá? Então, são 3 mecanismos que existem, tá? Uma dieta rica em gorduras saturadas diminui o tipo de microbiota, um tipo de microbiota, que são os lactobacilos, que são comensais, que nos ajudam, né? E aumentam uma microbiota que elas são agressivas, que interferem também. Então, assim, o tipo de dieta também interfere nessas ligações entre as células. Gorduras saturadas fazem com que essas células fiquem mais frouxas, também predispondo à inflamação intestinal. Bom, e o ambiente intestinal inflamatório é um gatilho para doenças no coração, no fígado, no cérebro, tecido adiposo e músculos. Assim como o estresse psicológico ativa as células de defesa, que também desempenham um papel de defesa na barreira intestinal, tá? Então, isso é um gatilho para doenças autoimunes, doença celíaca, hepatite, esclerose múltipla, entre outras. Então, aqui é esse complexo sistema todo que a gente falou, né, de ativação do sistema imunológico, aqui, né, eubiótico, significa que bactérias, aqui está equilibrado o intestino, aqui são células do sistema anti-inflamatório, interleucina 22, interleucina 10, linfócitos T regulatórios. Quando o intestino está saudável, essas aqui são as que mais estão ativas. Quando começa a entrar em disbiose, aqui, ó, começam a passar bactérias que não são benéficas, e isso ativa o nosso sistema imunológico, que vai liberar citocinas como TNF-alfa, interleucina 6, interleucina 1 beta. Isso vai transformar linfócitos T virgens em um tipo de linfócito T agressivo. Ou seja, essa desbiose vai fazer com que o nosso linfócito que está ali inativo, ele vai se tornar um linfócito T agressivo e vai agredir isso que está tentando passar o intestino. No dia a dia isso pode acontecer, mas se ficar muito recorrente essa passagem de células, seja por um intestino hiperpermeável, ou porque a gente, através de alimentos, a gente desgastou nossa flora intestinal. Oi, acho que voltamos agora. Tinha saído ali. Um minutinho só, pessoal. Parece que saiu aqui. Dá uma olhadinha. Conectou. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Estão me ouvindo aí, pessoal? Estou tentando voltar para a apresentação, tá? Desculpa. Estão me ouvindo? Tá. Aqui, amorzinho. Acho que agora voltei. Aqui, né? Ai, tu é bem santinha. É um que puxa o outro. Tu é pai, tu tem autoridade, dá-lhe um tapa na boca de cada um, que eles vão pensar 2 vezes antes de tratar com respeito. Isso, vendo as coisas, eles cagam. Eles fazem o que eles querem dentro de casa.
Vocês estão vendo a tela compartilhada aí, pessoal? Então, tá, tá. Então, tá. Então, vamos continuar aqui. Tá compartilhando a tela ali? Tá. Então, aqui é esse complexo mecanismo, pessoal, né? E se a gente rompe essa barreira intestinal, a gente vai ter mais alergia alimentar, a gente vai ter mais fragmentos entrando no nosso sangue, inclusive fragmentos do vírus. Então, uma das coisas que a gente vai ver aqui nessa aula de hoje, nessa nossa conversa, é que o Covid, mesmo depois da gente combater ele, a gente matar ele, fragmentar ele, qualquer pedacinho dele, incluindo proteína spike, incluindo o RNA do vírus, a gente vai fragmentar esse vírus. Esses fragmentos, eles, mesmo não sendo o vírus inteiro, eles podem entrar dentro da barreira intestinal e eles podem causar inflamação. Então, é isso que vocês vão ver que está causando inflamações persistentes nas pessoas. Mesmo depois do quadro viral passar, esses fragmentos de vírus, eles rompem, eles entram por essa barreira aqui e causam essa resposta inflamatória. Entre outras coisas, com liberação de mastócitos e histamina. Então, por isso que se fala tanto em histamina hoje, né? Então, intervenções terapêuticas aqui, pessoal, né, para a gente retomar essa barreira intestinal. Bom, as principais que se falam hoje em dia são prebióticos, que são esses alimentos para o nossa microbiota intestinal. Alguns que são atualmente suplementos bem estudados são esses frutanos aqui, chamados de inulina, que são especificamente a inulina. Então, a inulina é um suplemento que é utilizado hoje em dia, que é um prebiótico que vai alimentar os nossos micróbios intestinais. E os fruto-óligo-sacarídeos, né, que também é um tipo aqui desses frutanos, tá? E tem os galactanos, que são os galactóreos-sacarídeos, né? São encontrados em vegetais como alho, chicória, cebola, alcachofra, aspargos, né? Cereais, milho, entre outros alimentos. Então, existem suplementos que a gente vai ver que são FOS, chamados de FOS, principalmente os mais estudados, e que são hoje em dia utilizados para alimentar o nosso intestino, tá? Outras intervenções como probióticos. Então, os probióticos são essas bactérias que a gente vai alimentar. A gente pode também entregar para o nosso intestino já as bactérias prontas. Alguns tipos, como bifidobactérias, lactobacilos, essa Akkermansia vem sendo muito estudada ultimamente, e a Rosebúria também tem influência por ser um comensal importante no nosso intestino. Então, essa Akkermansia é uma das bactérias que tem estudado atualmente assim como mais benéficas, até inclusive para coronavírus, tá? Tem estudos para utilizar tipos mais modernos de probióticos, a gente vai ver agora em seguida. Então, o leite humano, né, contém prebióticos também, que são esses oligosacarídeos. Os principais comensais desses oligosacarídeos são os bifidobactérias, né, que fazem parte aí da nossa microbiota comensal ou benéfica. Então, como a gente viu anteriormente, as bactérias intestinais são os probióticos e a gente pode dar alimentos para ela, são os prebióticos, tá? Ou a gente pode já dar direto os pós-bióticos, que são as excreções, como eu falei antes, o probiótico, que é a bactéria, vai ingerir nossas fibras alimentares, que são os alimentos delas, ou seja, são pré-bióticos, e vai produzir esses ácidos graxos, que são os pós-bióticos. Hoje em dia também tem suplementos já que se utiliza diretamente esses pós-bióticos, principalmente o butirato. Então, outro suplemento que vocês vão ouvir muito falar aí, pessoal, daqui para frente, que esse conhecimento é um conhecimento que está crescendo muito e cada vez mais outros médicos estão vendo a necessidade de conhecer, né, a função da microbiota e dos metabólitos que ela produz. Um deles é esse ácido graxo de cadeia curta. O principal, o mais estudado, é o butirato. Então, aqui, o butirato, ou esses ácidos graxos, eles
estimulam metabolismo de anabolismo, através dessa mTOR, eles bloqueiam a atividade inflamatória do nosso corpo, que é a NF-kappa, uma das vias de ativação através da NF-kappa-beta, né? Eles regulam a expressão gênica. Então, vocês vejam que uma molécula ácido graxo de cadeia curta é capaz de regular N funções do nosso metabolismo, inclusive a expressão de genes que a gente vai ter no nosso DNA. Então, o butirato, o propionato e o acetato são os mais estudados, são metabolismos essenciais para a nossa imunidade. Então, aqui tem probióticos de última geração que utilizam que eles não pegam a bactéria inteira viva. Esses probióticos de última geração, eles pegam só um pedacinho da bactéria que o nosso corpo vai utilizar, né, como um componente bioativo. Ou seja, assim como os fragmentos do vírus, eles podem causar danos no nosso corpo, fragmentos de bactérias benéficas podem estimular potenciais benefícios do nosso corpo. Então, mesmo o fragmento dessas bactérias, elas podem ser utilizados, né, no objetivo de estimular o nosso sistema imunológico. Existem, então, chamados de MUMPs, que são um tipo de probiótico mais moderno, que utilizam só fragmentos de bactérias. Então, vocês vão encontrar no mercado como BioMUMPs, MAMPS. É um tipo mais evoluído de probiótico. O que acontece, pessoal? Então, aqui um dos tipos que se utiliza desses de última geração é aquela Akkermansia que eu falei anteriormente, tá? Bom, antes de falar agora sobre o COVID intestino, a gente vai começar agora a entender, tá, mas o que isso tem a ver com COVID, né? Estava falando de uma maneira geral do intestino, de tudo que tem ali, de como é que o nosso intestino ele absorve nutrientes, né? É um complexo mecanismo ali metabólico intestinal que acontece. Mas, gente, não é para todo mundo. Por exemplo, probiótico. Tem pessoas que utilizam probiótico e pioram os gases. Porque não é o caso daquela pessoa utilizar. Tem pessoas que utilizam o butirato e não se adaptam. Porque cada paciente tem um quadro que a gente vai ter que investigar e saber o que está acontecendo. Mas, via de regra, pacientes que têm constipação, que o intestino ele está com leaky gut, ele está esticado. Se a gente der probióticos para esses pacientes, a gente vai estar botando mais bactérias ali que tem risco de entrar para dentro do nosso sangue. Então, a gente dá probióticos para quem tem constipação, é perigoso. A gente pode piorar a inflamação, né? Então, assim, nos casos de diarreia, a gente até pode recompor a flora intestinal com probióticos, mas no caso de constipação, ou quem tem uma desbiose, é perigoso. Então, mesmo esses mais modernos tratamentos, não é para todo mundo, pessoal, né? É complexo, tem que avaliar individualmente, tá? Então, falando sobre o COVID, tá, mas o COVID tem algum impacto, né, no nosso intestino? Porque a gente escutou falar, desde o início da pandemia, que COVID é um vírus respiratório, né? Ah, perde olfato e paladar, é uma gripe, mas, na verdade, na prática, pessoal, eu vi e falo isso já há bastante tempo, que não. O COVID é muito mais intestinal do que respiratório, tá? Então, vamos entender qual é o impacto do COVID no intestino. Bom, para vocês verem aqui, pessoal, que não é coisa da minha cabeça, em 1º a 14 de fevereiro de 2020, um trabalho analisou 73 pacientes hospitalizados com COVID. Então, fevereiro de 2020. Esse trabalho analisou amostras incluindo soro, coletas de orofaringe, nasofaringe, PCR, né? Urina e fezes em 73 pacientes hospitalizados. Olha o que eles acharam, pessoal. 53%, 39 dos 73 pacientes, 25 masculino e 14 feminino, tinham RNA dos vírus nas fezes. Ou seja, 50% tem
vírus nas fezes. Ou seja, pelo 53%. Parece que é mais, inclusive, do que o trato respiratório. A gente vai ver. Mas, então, mais da metade dos pacientes com Covid tem vírus no intestino. E a gente escuta gastro falar sobre isso. A gente escuta, por acaso, algum médico falar sobre isso. E hoje em dia, os médicos, qualquer quadro intestinal que vocês vejam, é virose. Mas ninguém fala que é Covid. E a gente já viu que inflamando o intestino, a gente vai inflamar coração, pulmão, cérebro, né? Outras coisas mais. E a idade dos pacientes que tinham o RNA de vírus nas fezes variou de 10 meses. Deixa eu só ver aqui, que aqui de 10 meses até 78 anos. Então, pessoal, bebês de 10 meses e pessoas, senhores de idade de 78 anos, indiferente. Todos eles tiveram RNA de vírus nas fezes. Além disso, 23%, isso é, para mim, o dado que resume tudo que eu tenho observado, continuaram com resultados positivos nas fezes após apresentarem negativos nas amostras respiratórias. Então, 1/4 continua com vírus nas fezes, mesmo depois de dar negativo no trato respiratório. Vamos ver um pouquinho mais sobre isso. Então, aqui foi as análises histológicas, né? Aqui está o esôfago, aqui está o estômago, aqui está o duodeno, aqui está o reto. Em todos os locais onde tem essa enzima conversora de angiotensina, o vírus apareceu no intestino. Então, essa ECA2, que a gente já conversou na aula anterior, e que ela é uma das principais proteínas estudadas no COVID, porque é por ali que o vírus entra na célula. Existem poucas, ela é raramente expressa no esôfago, tá? Então, no esôfago aqui se encontrou pouco vírus. Ó. Mas no estômago, no duodeno e no reto, tiveram que onde tem bastante ACE2, que é esse receptor para o vírus, o que aconteceu? Apareceram também restos de vírus na biópsia. Então, aonde tem receptores para o vírus está dentro da célula. Isso é uma coisa óbvia, né? Eu tô chovendo no molhado. Ele vai entrar onde tem receptores para ele. Aonde? Estômago, duodeno, intestino grosso. Então, no outro trabalho, pessoal, foi realizado um estudo endoscópico de 46 pacientes, né, com doença inflamatória intestinal. O paciente já tinha o intestino inflamado, né, e pegaram Covid. Sabe quanto tempo esse Covid, sabe quanto tempo foi encontrado o antígeno do vírus no intestino desses pacientes? Variou entre 94 dias e 257 dias. Uma média de 219 dias. Então, o Covid foi visto no intestino através de exame endoscópico de pacientes que têm intestino inflamado, quase um ano. Ou seja, a persistência, mesmo que não seja o vírus inteiro, mas que seja do núcleo capsídeo viral, de uma proteína spike ou de um fragmento do vírus, durou quase um ano em quem tem intestino inflamado. Por quê? Porque aquela barreira mucosa não protege mais. E isso vai fazendo com que esses fragmentos entrem mais fácil no nosso sangue, então vira um paciente com inflamação crônica. Durante meio ano, o Covid pode causar, ou quase um ano, pode causar gatilhos através do intestino em todo o nosso corpo, tá? Então, isso aqui explica, olha, ó, aqui é uma fotinho mostrando o vírus entrando pelo intestino, uma média de 7 meses de ativação intestinal do vírus. Então, o que se chama de Covid longa é isso. É um paciente que está 7 meses com Covid no intestino,
não tratou e está tendo gatilhos. A gente vai entender agora em quais partes do corpo estão sendo afetadas, tá? Mas aqui ele já fala, ó, fadiga, lapsos de memória, dor abdominal, dor de cabeça durante 7 meses, né? Não foi relatada, a gente conversou durante 7 meses Covid, mesmo em caso de Covid leve, viu? Mesmo caso de Covid leve. Ó, sequelas pós-agudas de Covid foram relatadas na maioria dos pacientes com persistência do antígeno viral, mas não em pacientes sem persistência do antígeno viral. Ou seja, os pacientes que tinham na biópsia antígeno viral estavam com sintomas. Pacientes que não tinham antígeno viral no intestino estavam sem sintomas. Tá, mas isso não confirma nada. Não, mas isso se supõe que restos do vírus ali inflamam, porque os pacientes estavam com sintomas, né? E os que não tinham resto de vírus não estavam com sintomas. Tá? Uma detecção positiva de ARN viral nas fezes sugere que nosso intestino é contaminado, produz novos vírus que vão sendo liberados no intestino, né? Então, após a entrada do vírus no intestino, as nossas células sintetizam também mais novos vírions, né? Porque, na verdade, quando o vírus entra na nossa célula, o nosso corpo começa a produzir vírions, que são quase vírus, né? Esses vírus não é que vão se espalhar pelo corpo, tá? Então, além de fragmentos virais, o nosso próprio corpo está sintetizando proteínas virais. Então, aqui, pessoal, é uma foto disso tudo, ó. Foram coletadas biópsias, ó, do duodeno, do intestino grosso, do intestino delgado. Ó, foram avaliados no sangue, nas fezes, exame de calprotectina fecal e nas biópsias, tá? Então, olha o que aconteceu, olha que interessante. Somente 14 dos 46 pacientes não tinham Covid em nenhum lugar do intestino. Ou seja, 14 de 46 é até menos do que 50%, né? Então, assim, a maioria dos pacientes tinha Covid em algum lugar da biópsia, algum lugar do intestino. A maioria no duodeno, aqui. Então, 30%, 40% no duodeno, 25% no ilho e uma porcentagem ali também no cólon. E nos 3 locais positivo, 4 dos 46 pacientes. Então, uma minoria não tem vírus no intestino, tá? Então, como é que o vírus entra pelo intestino? É isso, pelo ACE2, né? Ele utiliza a proteína spike para interagir com essa enzima, que é uma proteína na nossa membrana celular, que está presente nas células epiteliais, que revestem os órgãos, incluindo pulmões e intestino. É a portinha de entrada do vírus, né? Se ligam ali e entram na célula hospedeira. Em seguida, nosso corpo começa a replicar esses RNA virais, né? O genoma do vírus. E o vírus se espalha. Então, pacientes com casos graves de Covid tendem a ter Covid no intestino ou apresentar sintomas intestinais, né? E olha que interessante. No entanto, a presença de SARS-CoV no intestino nem sempre leva a sintomas. Então, tem pacientes portando o vírus no intestino, teoricamente assintomáticos no intestino. Eles podem estar com dor de cabeça, taquicardia, outros gatilhos, mas sem sintomas. Então, mesmo pacientes com, teoricamente, com intestino regular, podem estar portando o SARS-CoV ali. E o SARS-CoV pode estar sendo um gatilho para doenças cerebrais, cardiológicas, né? Então, ó, um trabalho de Singapura, 50% dos pacientes apresentavam um nível detectável de vírus nas fezes, mas apenas metade deles tinha sintomas, como diarreia. Outro trabalho com 22 pacientes, detectaram cargas virais em múltiplos órgãos, né? Então, assim, aqui é uma autópsia que foi feita. Autópsias foram feitas no início da pandemia, que viram que o vírus estava em múltiplos órgãos, pulmões, faringe, coração, fígado, cérebro, rins, né?
os rins eram órgãos que mais tinham sido afetados nessas autópsias. Tá? E o intestino é uma das suspeitas de que é dali que o vírus está se espalhando. É do intestino que está o vírus, é o intestino que está sendo o gatilho para espalhar o vírus, né, de forma sistêmica. Tá? Então, essa figurinha mostra isso, ó. Pode vir tanto pelo pulmão quanto pelo intestino. Então, aqui em cima, o intestino inflamado, o vírus vai atravessar a barreira intestinal. Resposta inflamatória. Então, pacientes de idade, com condições de predisposições genéticas, né, de comorbidades. Aqui o intestino saudável, ó. Butirato, que a gente falou, ó. Mucosa. Não vai passar aqui o vírus, ó. Aqui ele passa. Então, o intestino está inflamado, o vírus vai passar mais. E olha lá para onde ele vai, ó. Coração, fígado, rins, bexiga, cérebro. Então, pessoal, isso aqui é um trabalho antigo de pandemia, não é de agora. 2022, né? Tá aqui, se um vírus ele fica no intestino por quase um ano, em quem tem inflamação intestinal, esse vírus vai entrar no sangue. E ele vai se espalhar onde tem receptores para ele, cérebro, coração, fígado, pulmões e rins. Isso aqui já explica muita coisa que a gente está vendo, pessoal. Que as pessoas estão adoecendo em todos os órgãos e de forma recorrente e não sabem de onde, né? Então, além de sintomas respiratórios, pacientes com COVID apresentam frequentemente dor de cabeça, disfunção hepática, pancreática e cardíaca. Isso coincide com o fato, olha a coincidência, de que o ACE2 ele é expresso não só nos pulmões, mas no intestino, no fígado, nos rins, no coração, na bexiga, no cérebro. Então é plausível, olha, mesmo depois de tudo isso, e se vocês forem botar na internet Covid longa, vocês vão ver que todos os trabalhos, e são centenas de trabalhos, todos eles trazem o intestino como um possível foco de Covid longa. Ainda assim, os trabalhos dizem que é plausível. Plausibilidade, porque pô, é aquilo que a gente fala, né? Como que a gente diz assim, tem focinho de porco, rabinho de porco, tem nariz de porco, só não falta mais nada para ser o porco. E a gente ainda está nessa de, olha, mas pode ser que seja, pode ser que não seja, né? Então aqui, pessoal, isso vai também ao encontro do que esse é um trabalho recente de revista de cardiologia, vai ao encontro do que eles estão estudando atualmente, né? Que a microbiota intestinal, ela inflama o corpo como um todo e causa aterosclerose, disfunção renal, disfunção no metabolismo lipídico, de glicose, o paciente engorda, resistência à insulina, inflamação vascular. Então, independente do COVID ou não, a microbiota já é estudada, inclusive em revistas de cardiologia, como sendo um foco de inflamação no corpo, né? Então, independente do vírus ou não. Sabendo que tem um vírus que é agressivo, causa disfunção endotelial, causa doenças intestinais nos outros órgãos, e pode entrar pela microbiota, está só comprovando o que a gente já sabia, pessoal, né? Então, aqui mais trabalhos aqui de revistas de cardiologia mostrando esses mecanismos, né? Aqui eles falam também sobre ativação de plaquetas e excesso, esse temal é quem ingere excesso de carne também tem o risco de risco cardíaco, tá? Aqui também mecanismo, né, de excesso de carne, microbiota alterada, tudo isso levando a doenças cardíacas, infarto, morte, né? Então aqui também essa explicação mostrando alguns tipos de tratamentos já que podem ser utilizados. Um tratamento que possivelmente futuramente vai ser bem utilizado, pessoal, é transplante de microbiota fecal, transplante de fezes, tá? Isso ainda é um tratamento que já é bem estudado, ainda é pouco utilizado, porque é, pode ser, eventualmente, que em alguns casos tu vai transplantar uma fezes de um paciente para o outro, tu pode aumentar ou piorar o problema. Não é que nem probióticos. Se estuda, mas os estudos não são 100% conclusivos. Mas a gente percebe que é necessário uma microbiota saudável, né? Então, entre esses alimentos, pessoal, aqui, que vão
estimular nossa microbiota, que vão servir de pré-bióticos, que vão servir de pós-bióticos. Estão alguns que a gente já conversou, que são principalmente, né, fibras não solúveis, que incluem cereais, incluem leveduras, né? Incluem, por exemplo, tubérculos, por exemplo, mandioca, batata. Tem alguns estudos que mostram que a batata, se tu aquecer batata, mandioca, e depois tu comer ela fria, ela produz um amido de melhor ainda, menos solúvel ainda, menos digerível, e que essas bactérias vão se alimentar dele. Então, às vezes, tu aquecer um vegetal e depois uma verdura, um legume, né? Desculpa. E depois tu comer ele frio, tem-se visto que para essa questão de alimentar as nossas bactérias intestinais, às vezes é mais benéfico, tá? Então aqui está dizendo, ó, utilização de enzimas também pode ajudar. Tem pessoas que têm poucas enzimas, então essa microbiota não vai conseguir, nosso corpo não vai conseguir absorver nutrientes, né? Tem pessoas que têm poucas bactérias, então tem que ser usado probióticos. Tem pessoas que têm pouca mucosa, então produtos como, por exemplo, butirato vão ajudar, né, a recompor a mucosa. Iogurte, kefir, são muito interessantes de usar também. Atualmente, pessoal, até mesmo alguns tipos de queijos, né, são considerados benéficos. Alguns tipos de lácteos, existem ali propriedades benéficas. Claro que também tem moléculas que podem ser inflamatórias nos lácteos. E tem pessoas que têm alergia, intolerância à lactose, né, à caseína. Mas existem moléculas benéficas ali. Então, na verdade, é isso, pessoal. O intestino, ele está... Integridade da barreira intestinal interrompida pode ser atribuída a complicações extrapulmonares, incluindo disfunção do coração, do fígado, do rim e do cérebro, tá? Bom, era isso que eu queria conversar com vocês nessa aula de intestino, tá, pessoal? É mostrar que o que os trabalhos já falam há bastante tempo, é que o intestino é um dos principais vias de entrada do vírus e de perpetuação do vírus no nosso corpo. Suplementos como Foz, mais conhecido a inulina, que é um pré-biótico, ou probióticos, lactobacilos, bifidobactérias, ou pós-bióticos, o próprio butirato, são suplementos que vão ajudar a recompor a nossa barreira intestinal. Certo, pessoal? Mas cada paciente vai ter uma necessidade específica. Tem pacientes, como a gente viu, que têm deficiências de bactérias, outros deficiências de muco, outros que têm o intestino mais constipado, que deixa as células mais permeáveis, outros que têm poucas enzimas, né? Então, o tratamento é um tratamento que ainda hoje é muito personalizado e ainda hoje é controverso. Vocês veem que tem gente que usa probiótico e vai piorar. E é por isso que hoje em dia fica uma discussão na internet. Mas probiótico funciona? Não funciona? Não é para todo mundo, pessoal. Realmente tem que ser avaliado individualmente, tá? Mas o caminho é esse. É a gente recompor a flora intestinal. E daqui por diante vai ter uma confusão muito grande, pessoal, porque a dengue também afeta o intestino, né? Então, nossa conversa de hoje era isso, tá, pessoal? Agradeço a presença de todos. Eu vou botar no nosso grupo fotos de suplementos que contêm Foz, contém probióticos, algumas fórmulas prontas no nosso grupo ali, tá? Os probióticos, eles não são medicamentos, eles são considerados alimentos. Então, tem como a gente passar para vocês, algumas fórmulas prontas que podem ajudar na maioria dos casos, mas como a gente viu aqui, tem pessoas que tem que ter um cuidado. Tem que ter uma adaptação, tem que ver se é isso mesmo que está precisando, tá? O que eu posso dizer para vocês, garantir para vocês é que
se a gente não utilizar remédios contra o vírus, especificamente, falando de vermectina e hidroxicloroquina, não tem suplemento que resolva. Infelizmente, não tem. É uma porta muito grande de entrada, tem muitos receptores para o vírus e tem muitas células ali endócrinas, neurológicas, que ficam ativadas com o vírus no intestino, tá? Então, infelizmente, não temos como fugir dos remédios antivirais. Então, resumindo, sintomas intestinais. Atualmente, isso eu escutei um médico falar em maio de 2020. Atualmente, tem que pensar em Covid. Tá? Então, desde maio de 2020, eu escutei na rádio um cirurgião falar sobre isso. Eu tinha tido Covid, tinha tido dor abdominal. Eu levei ao pé da letra essa informação desse médico. E eu tratei muita gente com dor abdominal com ivermectina. Certo, pessoal? Então, é isso, tá, gente? Vou deixar gravada essa aula. Vou deixar alguns suplementos no nosso grupo. E mantemos contato no grupo ali, vamos falando por ali, tá? Uma ótima noite para todos vocês. Obrigado por estarem aqui presentes, tá? Tudo de bom. Tchau, tchau.